E alguns dados a gente tem que ter o mais fidedigno possível. Um deles é a frequência respiratória. Saber que se eu pegar um bebezinho de 2 meses com a frequência respiratória de 55, está sob controle. Se ele tiver 1 ano e 2 meses com a frequência respiratória de 55, não está sob controle, certo? E claro que eu vou avaliar no colo do Vinícius, eu vou tentar, levanta a camisetinha, contar ali, onde eu vou ter a informação, o que mais se aproxima da minha realidade. Claro que eu vou querer deitar a criança aqui para poder fazer o exame físico completo, nem sempre a gente vai conseguir saber fazer dessa forma. Dados semiológicos de ausculta que vão me direcionar para algum raciocínio clínico, estertor, sibilo, ronco, que é o que a gente vai ver bastante na pediatria, tanto ronco de choro, às vezes não tinha nem coriza, começou a chorar lá na recepção da triagem. Aí quando entra no teu consultório já tem uma corizazinha discreta e uma obstrução nasal, tu vai escutar um monte de ronco. Mas não que seja do quadro respiratório prévio, às vezes esse conjunto ali, agudíssimo no caso da emergência, pode sugestionar algum padrão de ausculta. Ficou em dúvida? Lava o narizinho da criança, volta para poder reavaliar, para ver se tem o exame físico que me direciona. Mais uma vez, Patrick, a Cristian ausência rapidamente, ele ficou focado em alguma coisa do lado. Mais uma vez, nesse contexto de vou pecar pelo excesso, se eu fiquei em dúvida ou não da necessidade de um exame complementar, eu vou poder fazer esse exame complementar sem problema nenhum. Vão ter crianças que a gente não vai conseguir concluir o exame físico dessa minha criança porque ele está extremamente choroso e irritado. Não deu certo, a gente pode lançar mão de um raio-x caso eu tenha esse questionamento. Um exemplo, uma febre que começou ontem à noite, a mãe trouxe hoje na emergência com a queixa de que está com o nariz entupido e uma tosse. Por mais que eu não consiga ter uma ausculta fidedigna dessa minha criança, mas a história clínica é essa. O que vocês fariam com essa minha criança? Uma febre, 37,8, uma obstrução nasal que começou de ontem para hoje, uma tosse que começou de ontem para hoje. Do ponto de vista de exames. Preciso? Faria ou não faria? Super precoce, e esse contexto tudo direciona que pode ser sim um quadro viral. Eu não ponderaria com essa evolução de ontem para hoje um quadro de pneumonia. Então, para essa criança, eu até, entre aspas, abstrairia a necessidade de um exame complementar, mesmo que o meu exame físico não tenha sido extremamente fidedigno. Diferente de um quadro de 3 dias de febre, 3 dias de tosse, não conseguir concluir o meu exame físico, talvez esse raio-x sim fosse válido, porque eu já tenho um contexto que eu posso ter alguma complicação bacteriana, por exemplo. Vocês entenderam essa avaliação? O raio-x seria quantos anos mais ou menos uma criança? Nasceu, você pode pedir raio-x. Pode? Pode, tanto é que quando você estudou membrana hialina, quando estudou aspiração meconial, que os bebês podem fazer raio-x. Foi? Gente, tudo vai ser igual para o adulto. A gente tem só uma cautela, como deveria ter para o adulto também, antibiótico terapia. Será que realmente é importante? Será que eu preciso realmente fazer? Mesmo porque o âmbito de infecções virais da pediatria é maior do que o da clínica. Está crescendo e conhecendo o mundo e formando anticorpos ali. A questão não é só gestante. Depois que nasceu, não, formado, realmente está formado. Quero 2, ou 2, ou outras várias. O paciente ou médico? Isso. Bora. Paciente, eu. Falei paciente. Lá vem. Não, falei paciente. Bicho, que foi. É rápido, assim. Ai, não. Já sei tudo, eu falei. Essa dúvida aí. Não. Quem é? Eu sou paciente. Meu nome é Maria da Silva. Parou aí. Meu nome é Maria. Parou aí. Quantos anos, Maria? Essa vai ser a ficha de alimento que vocês vão pegar na UPA, no COSME, no OBS, onde você estiver, tá bom? Maria tem 1 ano e 2 meses, então assim como febre dessas questões hemáticas, o nosso raciocínio também está ali fomentando dentro do contexto de idade dessa criança. Uma criança de 10 anos, eu não quero bronquiolite para ela, tá? Dessa idade, eu posso ter sinusopatia? Eu posso, mas é menor. Eu vou mandar aula e eu vou ditando. Ah, tá bom, não gaste botox à toa, vamos preservando, deixa eu ficar assim.
Para a gente ter ideia, eu estou com a ficha da triagem, menina, 1 ano e 2 meses. A queixa vai ser tosse e febre. Com todas contêm tosse e febre. Quem preenche essa ficha? A mãe chega lá com 14 minutos e vai falar: por que a senhora veio? Porque está com febre, porque está com tosse. Lembra mais uma vez do terceiro temática? Veio porque era uma reação alérgica. Nem sempre essa informação é extremamente fidedigna. Ou às vezes ela só fala febre e tem um daréu de outras informações que a gente precisa extrair do cuidador. De triagem, ela tem o peso de 11 kg, está normal, tem uma temperatura de 37, tem uma frequência cardíaca de 116, também está normal, uma frequência respiratória de 29, para uma criança de 1 ano e 2 meses está normal, 29 está normal. E saturando 98% em ar ambiente. Na triagem, ela está toda redondinha, tudo sob controle, tá? Vou dar as informações para você, deu sorte. Sempre que eu vou colher essas informações, isso para a clínica, inclusive para as comorbidades de pediatria, a gente vai colocar ali na pediatria quem está me cedendo essas informações e o horário que eu estou coletando essas informações. Então eu coloco informante mãe, 8h30 da manhã. A queixa é quadro febril, iniciado há mais ou menos 36 horas, não aferido, associada a congestão nasal e coriza, e anina há 2 dias. Bem como tosse pouco produtiva também há 2 dias. Negue esforço respiratório, diurese e evacuações presentes e normais, boa aceitação da dieta com dificuldade de tomar a mamadeira da madrugada. Frequenta a creche, nega outras queixas, nega alergias medicamentosas e calendário vacinal não atualizado. Só para a gente ter esta ideia de como coletar. Lembra que no pronto atendimento o meu ponto é definir o diagnóstico, é vírus ou bactéria, vai para casa ou fica internado. Seria isso que a gente vai trabalhar. Para a gente ter essas informações do diagnóstico, dos diagnósticos em potencial, eu tenho que ter esmiuçado essas informações. Febre. Há quanto tempo eu tenho febre? Se foi aferido ou não? Como é que está o padrão de curva térmica? Trato gastrointestinal. Como é que está o cocô? Tem dor abdominal? Tem sangue nas fezes? Algo nesse sentido. Trato geniturinário. Está fazendo xixi? Reduziu ou não? Tem dor ou desconforto para urinar? Trato respiratório. Tem tosse, qual é o padrão da tosse, se é seco ou não, qual é a metodologia que ela aparece com mais frequência, se tem secreção, qual é a coloração da secreção, se tem coriza, há quanto tempo, qual é o padrão da coriza. Contempla para mim esses 4, febre, geniturinário, gastrointestinal e aparelho respiratório. Neste contexto de questionamentos, ali na emergência, eu estou com o padrão na cabeça ali, eu consigo já ter uma ideia de como é que está essa minha criança e potencializar diagnósticos para ela. Fecho ali, nego outras queixas, nego alergias medicamentosas. Informações adicionais que eu coloco ali embaixo. Frequenta creche? Tem algum irmão que frequente creche? Tudo que possa agregar ao nosso raciocínio. Calendário vacinal está atualizado? Já teve esse quadro anteriormente, quando eu puder algum quadro de broncoespasmo, que a gente já sabe que episódios subsequentes tendem a ser mais graves? Isso está ali contemplando nas minhas informações adicionais, digamos assim, tá? Que foi o que a gente esmiuçou. Só que para isso, aí entra a nossa arte. Tá com febre? Tá. Tem quanto tempo? Tem uns dias. Ou começou quando? Começou desde quando ele voltou. Se tu não perguntar exatamente com precisão quanto tempo, tu não vai ter um raciocínio em cima disso. Febre é 15 dias, diferente de febre é 5 dias, febre é 4 dias. Tá? Assim como, se eu não perguntar se foi aferido ou não, tu vai comprar uma ideia de uma febre que na realidade foi 37. Se a gente não questionar essas informações, assim como da curva térmica, uma melhora da curva térmica no contexto de 5 dias com febre, sendo que o último pico febril foi ontem à noite, o meu raciocínio vai para o quadro viral. 5 dias de febre com a piora da curva térmica, agora já está dando tempo do medicamento, a febre está voltando de 4 em 4 horas, o meu raciocínio já vai para o quadro bacteriano. Vocês estão entendendo que eu não tenho exame complementar nenhum na mão, eu só tenho essa sequência ali para poder montar uma ideia de diagnósticos diferenciais, tá? Esse aqui, tu perdeu, o melhor caso seria esse, o mais tranquilo para ser médico seria esse. Viu, meu paciente, Vinícius? Tá, vai dar certo. Com essa história clínica, coleto, quando eu vou examinar meu paciente, vamos treinar, ter em mente já 3, 5 diagnósticos diferenciais. Maria, 1 ano e 2 meses, um quadro de tosse e coriza há 2 dias e de febre há 36 horas. Diagnósticos diferenciais. Pneumonia entra como diagnóstico diferencial. Depois a gente organiza essa sequência, tá? A pneumonia entraria. Só pela questão do tempo, a gente não pode falar de pneumonia, né? Aí por isso que eu vou colocar, por isso que você falou, eu falei, a gente organiza as ideias.
vou falar que nunca poderia, mas tem um pouquinho tempo de evolução para eu colocar como minha primeira hipótese pneumonia. Claro que pneumonia é uma complicação inerente a quadros virais, antecedendo essa complicação de uma pneumonia. Então precisaria de um tempinho um pouquinho maior. Pode estar com sinusite, mas entra como no diagnóstico diferencial, só que também está lá para baixo, porque eu precisaria de um tempo maior para poder fazer sopinha de acúmulo de catarro para poder colonizar com a bactéria. Tá bom? Resfriado comum. Resfriado comum. Menor do que o agente em si, resfriado comum é um diagnóstico potencial. Concorda que esse diagnóstico está lá em cima para mim? Um quadro extremamente agudo, 2 dias de evolução, uma febre tem 36 horas, com estado geral a gente vai ver no exame físico. Então eu tenho resfriado comum, o que mais pode ser? Vocês estão garoteando no ambulatório quando eles eram 3 pessoas no ambulatório. Qual foi o grupo? Sei. É o grupo ambulatório. Excelente colocação. Perfeito. Poderia até entrar como diagnóstico diferencial casando com o meu exame físico. É isso que você está voando agora. Trazer outras patologias como diagnóstico diferencial, porque a gente está no quadro de respiratório e a gente fica sugestionado a só pensar em diagnósticos diferenciais daquele quadro respiratório. Mas quando eu estiver na vida real, vai chegar tudo de tudo. E sarampo me chama um pouquinho a atenção, claro, eu vou casar no meu exame físico, porque o início é um quadro de gripe. Só para a gente lembrar, é um quadro de gripe. Se essa criança tiver a exantema, já me direciona ali para um quadro de sarampo, tá bom? Mas entraria no diagnóstico diferencial. Se fosse uma questão de prova, eu teria que aceitar com o diagnóstico diferencial, mesmo porque eu não relatei o exame físico para você, tá bom? Mas se for colocar ali que resfriado comum seria o meu primeiro. Pode ser bronquiolite. Pode ser bronquiolite. Eu tenho uma faixa etária ali menor que 2 anos, principalmente menor que 1 ano, que eu tenho uma prevalência muito maior, mas pode ser bronquiolite. O meu exame físico me adicionaria informações a mais. Por quê? Qual é o contexto de bronquiolite? Uma gripe que encheu o peito. Aqui pintou uma gripe. Tá uma gripe. Se no meu exame físico começar a chiar o peito, no caso, para mim é bronquiolite. Certo? Meu exame físico. Sempre. Por mais que eu tenha milhões de pacientes para atender, eu particularmente gosto de colocar essa parte inicial. NEG, ativo, reativo, anictéria, cianótica, febril, clorado, hidratado. Se eu for pegar esse pontuário daqui 30 dias, eu vou lembrar que essa criança, o inicial estava normal. Os outros dados, o correto seria aparelho cardiovascular, ritmo cardiorregular em 2 tempos, eu descrever tudo por mais que esteja normal. Na mão eu posso colocar sem alterações, porque daí eu já comentei que eu vi e que eu coloquei como normal. Se eu negligenciar e não colocar aparelho cardiovascular, colocar só o foco, seria um aparelho pulmonar, eu não vou saber depois, até vou, porque eu sempre faço, será que examinou e estava normal ou será que nem examinou, porque não tem nada escrito, tá bom? Então, até para o prontuário de vocês, aparelho cardiovascular, sem alterações, abdômen, sem alterações, aparelho pulmonar, murmúrio vesicular, universalmente audível, sem ruídos adventícios, sem esforço respiratório, uma frequência respiratória de 26. Universalmente audível, tá bom? Então, nesse contexto, pneumonia sendo dos diagnósticos diferenciais, apesar de estar lá embaixo, caiu mais ainda, porque minha ausculta está normal. Me falou de otite, sinusite até pontuaram, amidalite também me direcionou. Mas, horoscopia. A amígdala é discretamente permeada, sem estudar sem petequias, e a miocloscopia está sem alterações bilateralmente. Coloquei só para causar intriga, porque quadro viral vai causar uma membrana timpânica um pouquinho mais permeada, uma amígdala um pouquinho mais permeada, que na vida real, na emergência, se o meu alecrim está tossindo ou está chorando, vai ficar vermelho, tá? O meu ponto ali está mais hipertrofiada, tem pus ou não nessa amígdala, eu pensar em focos ali propriamente da minha gargantina, certo? Nesse contexto, então, a criança de 1 ano e 3 meses tem febre, tem quadro catarral há 2 dias e febre há 36 horas. O meu exame físico está normal. Qual é o meu diagnóstico? Maravilhoso. Vai ser 80% e assim a gente quer que seja da emergência. O grande X da questão aqui não é nem fechar o diagnóstico. Agora convence Patrick que o diagnóstico. Nós chamamos de Patrick. Ele é o paciente? Ele é o pai da paciente. Bora.
Então, seu Vinícius, eu também sua filha aí. Pelo Sua tempo, filha aí é ótima, né? sua filha Maria aí, pelos tempos de sintoma dela, e pelo quadro clínico, a gente já descarta várias hipóteses diagnósticas. E a gente vê o caso dela, como muitos outros, é um caso de resfriado comum, e cerca de 80 a 90% do estado tem evoluído de forma benigna. Então você pode ficar despreocupado. Aí eu vou te alertar sobre o sinal de alarme, qualquer coisa que traz a sua filha de volta aqui para a gente reavaliar ela e ver o estado de como ela está. E eu vou te passar um antitérmico aqui, se caso ela quer que ou você está passando para ela, tá? E no nariz? Soro. Soro nasal. Fazer a lavagem A gente prefere soro mesmo, porque a nebulização pode até irritar. Soro na seringa, hoje, no contexto a mais. Pode, ou um antitérmico. Pode ser paracetamol de Não, para. Paracetamol antitérmico. Não. Ibuprofeno vou dar na tua cara que passar. E eu tô belista. Paracetamol pode enquanto antitérmico. Então, porque está muito enjoadinha, apesar de não estar febril, todo mundo já gripou, fica com todo o corpo, então eventualmente a gente faz uso, no caso do Dorofé, tá? Só informações adicionais. Muito completíssimo. Só que em algum momento, por exemplo, o Vinícius ele entendeu. A gente tem que ver qual é o público que ele está trabalhando ali, porque benigno. Eu contei pra vocês que não foi para o turno anterior. Eu falei pra minha irmã mais nova, alguma coisa autolimitada. Ela, mas o que é autolimitada? Eu falei, Maria, na minha cabeça, pelo amor de Deus. Mas trabalha a empatia, porque pode ser o alecrim, como a minha irmã, que não estava orientado o que é autolimitado. Assim como você fala que é benigno, a gente entendeu o que é benigno, mas aquela mãe que mora lá no vivente faz a curva, pode ser que não tenha clareza dessas informações. Então a gente sempre tem que se fazer entender, mas o contexto foi perfeito. É um quadro viral que tem uma tendência a resolver. Tem o período de começar e terminar. Pode ter prazo, daqui 2, 3 dias a tendência é que ele já esteja melhor. Caso tenha febre, vai fazer remédio para febre. A febre tem que medir no termômetro, mãe. Só é acima de 37,8. Isso eu coloco inclusive na receita. Dipirona, X dose, a dose não é o nosso foco, até de 6 em 6 horas, se Dorofebre acima de 37,8. É importante eu colocar o valor, é importante eu colocar o arté, porque a gente já pegou aquelas coisas que estavam fazendo de 6 em 6 horas, porque tinha lido na receita de 6 em 6 horas. E como não estava mencionada a temperatura, 37 comprou como ideia de febre e assim foi. Soro para higienização nasal, aumenta a quantidade de líquido. Nesse contexto de soro para higiene nasal, pode ser portadores, pode ser na seringa, pode ser aquele jato de alto fluxo. O que tiver habituado ali na família. Perfumaria, suco de laranja, suco de acerola, dá função para a mãe, dá chazinho e assim vai, tá? Amarra sinais de alarme, cansaço, persistência do quadro febril, recurso alimentar, sonolência, tudo isso. Sinais de responsabilidade. Super. É importante a gente ressaltar. Pra gente é muito claro. Mãe, barriga entrando e saindo com muita velocidade, aqui afundando, a costelinha aparecendo, e seja o mais didático possível, falando para leigo mesmo, porque daí você vai ficar tranquilo de que teve uma compreensão ali. Resfriado comum, alguém pensaria diferente? Questionamentos. Vinícius pode criar um raio-x. Então, você pode querer, mas não vai ter não. Não é muito recomendado não, porque eu pago muito. Mas vai em vida real, porque tu vai se deparar com o Vinícius na vida. Vinícius, não vou pedir um raio-x pro seu filho, porque o tempo do sintoma dele ainda é precoce e tudo indica um caso viral. Então não preciso pedir um raio-x. Eu ia falar que. Fala pra ele, Fala aí. Não, se eu fosse um médico, eu ia falar para o cara assim que devido ao quadro benigno, a gente não encontraria alteração, não precisa expor a criança. Maravilhoso, não vai mudar meu corpo, porque ele está gripado. O exame físico dele não me deixou dúvida de que é um quadro de gripe, tá bom? Perfeito, e a gente tem que treinar nesses argumentos, porque é inerente da nossa profissão a gente ser questionado sobre essas culturas. Às vezes a gente está pé da vida e questiona assim, será que vai questionar na cara do juiz a decisão? Não, mas questiona a nossa decisão aqui. Mas enfim, xarope. Não, só ainda. Não vai passar nenhum xarope, doutora? Nada dessa voz. Não. Tudo bem. Quarta-feira, a mãe saiu super assim, disposta, tipo, era um quadro viral, não vai passar nenhum xarope. Não vai passar nada pra tosse. Não,
lavagem nasal, nem o remédio para tosse, nem o remédio para tosse. Nada. Não remédio para tosse? Não. Antialérgico, nem o medicamento para tosse, a gente tem respaldo científico que tem validade. Tá, Quando a gente vê lá no capítulo é sintomáticos, aumentar a oferta hídrica e orientar a será gelar. E se ele tiver tipo cheio de catarro? Soro no nariz e líquido. Esse catarro vai sair, até porque a tosse é um reflexo positivo. Se eu adormecer a tosse, aí sim vai ter mais secreção, eu não vou conseguir essa manobra de extração, né, pelo processo da tosse. Mel eu posso, com o intuito de que, qual é a finalidade do mel? É porque só levar mais água. E aí sim eu vou deixar essa secreção mais fluida para ser expelida. Entendeu? Esse é o intuito, aumentar a oferta de líquido. Mais tá com catarro, que bom. Se fisioterapia respiratória para mobilizar a secreção, segundo a gente pode adicionar. Tá bom? Não lembro o nome dele, mas a gente pegou um caso exatamente assim. Aí ele também falou para a mãe que era para ela ficar se preocupada, porque ele falou que tem mães que voltam lá, você sabe, meu filho está pegando de novo. Aí foi nesse caso muito comum, principalmente porque já foi colocado na creche, que é comum pegar até 10 episódios de gripe. Exato, a gente está em literatura de 8 a 10 episódios. Se forem quadros benignos, não está implicando no crescimento, no ganho de peso da criança, está dentro do contexto normal. Diferente de, porque a gente tem que ter uma cautela, como eu falo. Ah, não, a criança já teve 2 otites e uma pneumonia e a gente está no meio do ano. Isso é declínio, não é puro, né? Deixa eu perguntar, é certo falar isso? É certo falar isso pra mãe? Eu não falaria de que não está tudo normal, mas assim não. Falaria, a criança pode ter vários episódios, não tendo complicação, e a gente vai orientando. Vamos melhorar a oferta da alimentação, suco, essas coisas. Aí cuida, polivitamina, não é comida, entendeu? Aí, mas nesse contexto de ficou com várias intercorrências, inclusive bacterianas, claro que tem um viés de ter sido mal diagnosticado esses quadros, mas essa criança que teve esse tanto de infecção já me chama a atenção para uma deficiência. Entendeu? Ou pode também que a gente não sei. Eu não sei nem passar, eles passam comida. Porque daí no contexto de, o que toma café da manhã? Não gosto de tomar café da manhã. Então o polivitamina vai fazer aquilo. Ele vai ficar ali vitaminado durante o uso do polivitamina, mas eu parando, ele não aprendeu a comer. Olha, tem que acordar um pouco mais cedo, tem que dar aquela refeição. Não, na hora do almoço, não quer, doutora, só quer macarrão. A gente trabalha com crianças com seletividade, mas a gente tem que quebrar esse ciclo da seletividade da criança. E não é o caminho da polivitamina. Nem um medicamento que vai abrir apetite. Se ela comer errado, ela vai comer mais errado, entendeu? Só vai mudar a quantidade. Ela não vai aprender a comer com um demônio de controle. Professora, naquele ainda do raio-x, né, como pai de 2 meninos que acompanhei alguns episódios, me deixava tranquilo, isso antes de fazer medicina, me deixava tranquilo na questão de não passar o raio-x, porque eu pedia, né? Era justamente a ausculta. Sim. Quando o médico auscultava, ele falava, não tem nenhum chiado, não tem nada normal, então assim, não tem por que fazer o raio-x. Por isso que a gente tem que confiar na nossa fala ali, entendeu? Confio no meu exame físico e a gente passa essa confiança. Eu puxo sardinha para pediatria porque a gente tem que passar muito essa confiança, porque realmente a gente está dando o bem mais precioso da vida de outra pessoa, entendeu? Eu já falei para vocês, a Pamela vai dar mais aula para vocês, mas Pamela examina, tá normal? Tô tranquilo, porque ela me passa essa confiança, tá? E é Mas isso aí que não pode passa. fazer. Oi? Assim, a pessoa pensa, mas não pode confiar. Aí, nesse contexto, vocês vão, em algum momento, eu falo que o pediatra é um casamento. Você fala, olha, vai lá e atravessa a ponte. Vai, porque ela confia. Tem alguns pediatras aqui que passam uma sequência de vitaminas que não tem a mínima necessidade. Mas o pai vai cegamente porque confia naquele pediatra. Já tem outro pediatra que passa só o que é recomendado pela SBP. É bem de individualidade. Entendeu? É um casamento. Tem que se identificar para poder confiar. Tem gente criticando pediatras que são ótimos porque não passou nada além e o outro passou um monte de coisa de manipulado. E é o diferencial. Não, o manipulado é melhor do que aquela que segue a SBP. A gente tem que desmistificar isso. É difícil. Igual a zooterapia. É difícil. Meninos, ausculta normal, lindo, vai para casa com orientações. Agora mantenha, agora que é o médico, tá?
Não, tem mais tempo que você. Bora. Você consente logo. Mas todo momento, né? Posso escolher, você? Bora, doutor. Tu mesmo. Então Só vai. Hã? A próxima, Vinícius, a paciência. A primeira paciente faz residência de ortopedia de dia e à noite só sobrou um plantãozinho de pediatria para você pagar a parcela do seu carro novo. Bem vida real, vamos lá. Ou então do seu casamento, da sua viagem. Casamento você é casado. Vai ficar mais Então pronto. E o céu é o limite do casamento, hein, amigo? Clarice tem 4 meses. Febre e a queixa. Uma criança de 4 meses que febre e a queixa. O peso 5.800, tem um 38,8 de temperatura, está com febre na emergência. Uma frequência cardíaca normal, uma frequência respiratória de 62. Ela tem 4 meses. Normal? Não, um pouco mais. 50 é o nosso ponto, né? 60 até 2 meses, ela tem 4, está com 62. Então ela está taquipneica ali na emergência. Viés. Quando eu tenho uma febre concomitante a essa avaliação, a febre tende a dar uma taquicardia e tende a dar uma taquipneia. Eu preciso de informações mais fidedignas quando eu baixo essa temperatura e faço todo esse recordatório 30 minutos depois. Então, faço o térmico, tenho o parâmetro inicial, mas depois eu preciso reavaliar essa criança para ter essas informações. Mais uma vez, nosso contexto da emergência, conseguir coletar essa nossa história, diferenciar se é viral ou bacteriano, se vai internar ou vai para casa. E a nossa sombra de por trás, o nosso anjo da guarda é aquilo. Tem sepsis ou não tem sepsis? Tem sepsis ou não tem sepsis? Taquicardia, taquipneia, o que a gente tem ali clinicamente, que nos direciona, mas pode ter o viés da febre interferindo nesses nossos padrões de normalidade. Tá bom? Então, baixou a temperatura, continua taquicárdia, taquipneia com foco infeccioso, tá certo? Certinho? Então, o nosso pensamento sempre vai girando disso. De onde veio, para onde vai, qual é o diagnóstico, Só vai para para casa. taquipneia, Taquipneia, taquicardia, mais foco infeccioso. Depois a gente Não pondera. pode continuar, eu posso. Foco infeccioso seria no hemograma. Foco infeccioso seria clínico. Se a criança vem com tosse, coriza, secreção, taquicárdica, taquipneica, já fecha. Entendeu? Aí a gente vai buscar sepsis de foco pulmonar, por exemplo. Tá? É só para vocês terem em mente, nesse contexto da emergência, qual é o nosso ponto. Saber extrair a informação da mãe, examinar o nosso alecrim e ter esse raciocínio. É vírus ou bactéria? Bactéria que tem uma lesão. Não, porque às vezes não. A gente interna sem foco, inclusive. Alguns quadros sem foco. Tá? Foco infeccioso, taquicardia, taquipneia, alteração de leucograma, tá? E distermias, no caso, né? Tanto hipertermia, tanto febre, quanto hipotermia. Não sei se eu já falei pra vocês, chega lá na emergência, não, doutora, na triagem, 34,9, não foi? Parando de novo. Porque é igual 40 falar isso pra mim. Vocês estão entendendo? Tipo, soa um pouco mais tranquilo, mas é igual 40. Essas distermias, porque hipotermia também fala que é bom pra sepsis. Mas fechando. Clarice tem 4 meses, a queixa na emergência é febre e ela tá. Vai ter outro momento, calma aí. E tem 38 na emergência, ela tem uma frequência respiratória de 62 e está saturando 94. Ponto de normalidade, 94 a 98. Porém, a gente pode ser traída no contexto de que eu posso ter 98, mas a criança tem uma dispneia muito significativa. Então, mesmo mantendo naquele momento a saturação ok, caso não seja um esforço respiratório muito grande. Certo? Vai lá, Vinícius. Olha pra ele, mas quem vai responder sou eu. Porque tu tem essa ficha de atendimento da criança. E você tem que extrair essa história. Tá. Não tá saindo. Paizinho, quanto tempo tá essa febre? Menino, só um coisa, eu nem falei pro grupo anterior. Lembra daquele quadro de violência obstétrica que a mãe foi atendida e não sabia o nome de ninguém? Ah, não pegou, levou a criança, veio e falou, foi. Quem é você, minha filha do colo? Eu falo aí? Qual é o nome do senhor? Emanuel, quanto tempo? Fala o teu nome, cara, porque o nome dele ele sabe. Não, você sabe também. Perfeito, para não chamar de paizinho, tá? Bom dia, meu nome é doutor Vinícius Gomes. Manda pra ele. Pediatra, sua filha hoje vai estar com sua filha. Eu quero saber o nome dela, doutor.
Eu quero saber há quanto tempo a Clarinha está com Clarice. Clarice. A Clarice está com febre, doutor, desde quando ela voltou da casa da mãe. E quanto tempo ela voltou da casa da mãe? Ah, tem uns 4 dias. 4 dias. Ele tá dubulando. Tá. Então, Clarinha, tem 4 dias que chegou da casa da mãe. Você sabe como é que foi a... Eu posso perguntar como é que foi lá? Se ela... Eu não sei, não falo com a mãe dela. Tá. É o seguinte. Posso pedir exame? Já vai. Eu entendo que perde o raciocínio quando está aqui, mas aí volta para aquilo que a gente estava conversando. Febre, respiratória, trato gastrointestinal, trato urinário e os extras. Da febre, tu já está contemplado? É uma febre que tem 4 dias de evolução. Nada mais. A febre tem 4 dias de evolução, a febre elevada. Não sei, tu perguntou se ela mediu? Ah, tá. Tá tirando a concentração dele. Não, não aí. passa, não. Mano, por acaso você pediu a temperatura da... Ele pode perguntar sim, mas de praxe eu já tenho que perguntar quanto deu o máximo, porque é da margem para o erro, né? Ele não tem que ter margem para não ter a ferida, ele tem que ter a ferida a temperatura. Então, se eu medir quanto deu o máximo no termômetro? Mano, quando você mediu a temperatura da... Eu já chamo. Quando você mediu a temperatura da Clarice, qual foi o máximo que deu? Deu 8,4. Tá bom. Eu tenho que falar. Sim, Então, foi. febre, nesse contexto de. Eu queria até ver se vocês quiserem assistir de novo, né? Febre, só para a gente fluir um pouquinho. Há quanto tempo? Se foi a ferida e o máximo que eu quero saber e como é que está a curva térmica. 4 dias de febre, lembra lá do nosso raciocínio? Pode ser que o último pico febril tenha sido ontem de manhã e ele está te vendendo mais um dia de febre. Ou pode ser que a febre esteja piorando e só está dando tempo do medicamento. Só para a gente ter ali, opa, fica ali mais para viral ou opa, mais para Então, bacteriano. posso perguntar se ele conferir todos os dias? Sobre dia, como é que está a temperatura? Está piorando a febre? Está ficando mais intensa e mais persistente? Está tudo igual. Manutenção da curva térmica. Sobre a febre, o senhor tem aferido diariamente? Todo dia? Aí dá remédio para febre, a febre baixa, mas depois Quando o efeito passa, volta o tratamento, volta. Essa é a febre de novo. Aí eu afiro e passo o remédio de novo para o efeito. Tá bom. de febre voltou. Alguma informação adicional? Tem 4 dias de febre, está aferindo, está dando 38 com manutenção da curva térmica. Para mim está ok. Aí a gente vai para, ok, só tem febre na triagem. Não tem horário para a nossa região, é super pertinente a gente questionar se tem algum horário, mas não tem um horário específico, tá? Porque a gente tem malária como diagnóstico inicial. Que é o quê? Respiratório. O que você quer perguntar no respiratório? Por acaso, observou se ela tentou alguma alteração respiratória? Doutor, ela está tossindo tem uns 2 dias, só que a gente ganha tempo, não vale a pena tudo. Ela está tossindo tem uns 2 dias. Está com uma tosse, aliás, tem 3 dias que ela está tossindo, está com a tosse e está com a nariz escorrendo. Tá. O irmão também estava gripado, o irmão vai para a escola. E eu acho que ela pegou a gripe dele. Tá. Essa É coisa. uma tosse pouco produtiva. Pouco Se não ia perguntar para mim, eu já estou te respondendo. Tá. Você perguntar o último aspecto da CDC? Pode. Como é que é o aspecto dessa CDC? Clarinha. Clarinha, beleza. Tomou alguma coisa para essa inflamatória, alguma coisa do tipo? Não, nenhum remédio. Não pode, né, doutora? Ela tem 4 meses, aí eu tenho medo de dar algum remédio para ela. Você fez certinho. O respiratório foi? Tá. Diarreia, teve diarreia? Não tem diarreia, tá fazendo cocô todos os dias. Urina. Não, E a urina? O xixi tá fazendo, tá fazendo um pouco menos, mas tá fazendo, mas tá claro. Tá aceitando leite na perna? Ela tá mamando, às vezes ela para um pouquinho, aí fica um pouco cansada, depois ela volta a mamar. Tá. E. Já fez todos pra mim. Pois é. Febre, respiratório, gastrointestinal, agente urinário, agora ele vai pro PLUS. O PLUS seria frequentar creche ou não tem que ter um quadro parecido em casa. Calendário vacinatório atualizado, porque no contexto de diagnósticos diferenciais tem ali o pneumococo e o ecófilo já me direciona bastante. Tudo sob controle, nada mais que me chamar a
Pense em diagnóstico diferenciais para essa criança de 4 meses, que tem um quadro febril há 4 dias e um quadro respiratório, com tosse e coriza há 3 dias. Algo que é importante, ela tem 4 dias de evolução, por que essa daqui trouxe hoje no meu plantão, meu Deus? Na minha cabeça estava assim, porque tu não veio ontem, ou então veio daqui 12 horas. Por que, doutor? Por que a senhora trouxe hoje? Porque de ontem para hoje ele ficou mais cansado, ela ficou mais cansada. Então ela vinha com febre, com quadro respiratório e cansaço nessas últimas 24 horas. Pintou ali um contexto para vocês? Vou examinar essa minha criança com que diagnósticos diferenciais em mente? Pneumonia, bronquiolite. Para chegar na bronquiolite eu posso ter um resfriado, perfeito. Amigdalite, Posso. Otite. Sinusite ainda não tem um tempo de evolução, apesar de bebê pequeno, tem menor incidência, mas ainda posso ter, porque ela já nasce com 6 já formados. Tá bom? É igual eu falei pro grupo. Tem menos buracos, mas tem buraco na cabeça. Certinho? Então eu vou examinar com esse padrão de diagnósticos diferenciais dessa minha criança. Exame físico, BEG, ativo, reativo, anemia cianótica, febril, clorada, limpo. Aparelho cardiovascular sem alterações, o aparelho respiratório, murmúrio vesicular universalmente audível, com roncos e sibilos difusos, sem esforço respiratório, com a frequência respiratória de 62. Restante normal, até a oroscopia, a amígdala discretamente permeada, sem exudado, a otoscopia sem alterações bilateralmente. Então eu tenho alteração aqui. Murmúrio vesicular com sibilos difusos, sem esforço respiratório, a frequência respiratória de 62. Então ela está aqui, né? Diagnóstico. Então, como posso fazer, eu posso vestir minha raio-x. Às vezes não tem necessidade. Tem como a diferença logo no que a gente não Tem, no sentido de, aqui eu escrevi para você que ela está chiando. E na vida real isso também pode acontecer, porque eu posso ter uma pneumonia com bronquiolite, eu posso ter uma bronquiolite, por simplesmente. Chiou, eu vou fazer, no caso da bronquiolite, já vou pular para o tratamento, uma prova terapêutica com o meu broncodilatador, reavalio, agora a minha escuta está mais limpa, e eu consigo discernir que ali não tem estertor. Entendeu? E muitas vezes eu nem tenho necessidade de pedir um raio-x. Então, por exemplo, eu vou com tiver estertor. Quando eu tiver estertor, exato. No contexto clínico que me sugestione e não escuta quando eu tiver um estertor. Tá? Vida real, nem sempre eu tenho esse estertor tão claro, porque às vezes está muito sujo de ronco, de obstrução nasal. Às vezes, além disso, eu tenho broncoespasmo, concomitância, que dá aquela mascarada. Tem o meu estertor, mas o meu broncoespasmo está falando mais alto ali. Aí eu vou, vai lá, faz o meu resgate e volta para poder reavaliar. Se na volta eu tive dúvidas, aí sim eu vou para o meu raio-x. Tá bom? Essa seria a parte mais prudente, porque em algum momento, vai lá, igual, escuta, eu nem preciso do raio-x nesse momento. Então, no caso, pela alteração dos vírus do ronco, teria a confirmar a hipótese da pneumonia. Mas tu está em dúvida entre que hipóteses? Pneumonia e bronquiolite. Ok, já enxuguei ali, resfriado comum já saiu de cena, porque agora eu tenho um sibilo, né? Então, gripe mais sibilo, bronquiolite. Então, eu tenho bronquiolite e pneumonia. Eu posso pedir o raio-x, não vai ser o clínico pedir o raio-x nesse momento. Porém, talvez fosse mais prudente eu pedir uma prova terapêutica para o meu broncodilatador no cenário da bronquiolite, porque algumas crianças podem responder ao meu broncodilatador. Reavalio. Se na minha reavaliação ficou boa a minha ausculta, melhorou o broncoespasmo, não teve mais nenhum outro barulho que me sugestione, eu pongo a criança no raio-x. Entendeu? Mas se você tiver em dúvida, ou vice-versa. Ou às vezes não, tem o estertor, não consegui uma ausculta tão confiável, eu vou pro raio-x. Tá? É só pra gente não queimar sem saber nem as possibilidades que a gente tem. Tá, mas uma ausculta bem fedida, com estertores. Sugestivo de pneumonia. Não preciso do raio-x. Não precisa. Não preciso. Eu não preciso, porque esse raio-x vai te agregar em quê? No diagnóstico parece objetivo aí. De quê? Você já não é uma pneumonia? Sim. Esse raio-x pode te agregar no contexto de, será que é uma pneumonia muito extensa, que eu tenho critério de internação? Será que é realmente uma pneumonia? Por exemplo, eu vejo que a consulta inteira eu não consegui terminar de examinar? Ou será que está um pouco diminuída aqui? Será que eu já tenho um derrame? Aí sim me agrega informações adicionais no contexto de vai para casa ou fica internado, ou é ou não uma pneumonia. Quando eu já sei no meu exame físico, eu puder que a criança está em bom estado geral,
A ausculta não é sugestiva de uma pneumonia extensa. Aquele raio-x não vai mudar a minha conduta. Eu vou só ter uma imagem daqui, mãe, o seu raio-x vai para casa. Tá bom? Mas, mais uma vez, só para vocês trabalharem o seguinte, não vai ser um crime se você pedir um raio-x. É só para a gente ter essa criticidade mesmo de vou pedir quando for mudar a minha conduta. E você vai ficar qualquer outro exame complementar. É comum solicitar e achar outros, no caso de ser alternando. Mas aí, nem sempre aparece do nada, entendeu? Você não ausculta, você já vai ver que está mais diminuído, às vezes a condição clínica da criança está um pouco mais caidinha. Essa criticidade tem que ser tão grande, por exemplo, nessas últimas 2-3 semanas do cósmico, o raio-x do cósmico estava quebrado. E tinha recomendação da direção para fazer raio-x em extrema necessidade. Então, aí faria no HB, só que daí depois de 2-3 dias do HB falou que estava superaquecido a máquina, então segurou o máximo. Para fazer o raio-x de alguma criança, teria que colocar essa criança no ambulância e fazer nova delagem para trazer de volta. E bem vida real. Só para a gente pedir, não, quero só pedir o raio-x para saber se está tudo bem. Então a gente tem que confiar na nossa clínica que contém realmente quando vai mudar a nossa conduta. Certo? No contexto de bronquiolite, é válido uma prova terapêutica para o bronquidilatador, quando a gente recorta ali da fisiopatologia, que é o canudinho que está entupido, e não necessariamente o entorno do meu canudinho que está ali concomitante. Minha grande fisiopatologia é a obstrução do meu brônquio, não é uma hiperreatividade da minha parede. Mas eu posso fazer uma prova terapêutica para o meu bronquidilatador, por quê? Pode ser que eu tenha sorte, esse meu brônquio está ali com uma hiperreatividade, ele responda e melhore o desconforto respiratório e melhore da saturação. Tá? Fiz a minha prova terapêutica, essa minha criança melhorou. A saturação está entrando melhor, melhorou a frequência respiratória, ele já estava sem esforço, mas agora está com a frequência respiratória de 49. 4 meses. Minha saturação agora está 98. Ele respondeu ao meu bronquidilatador. Qual é o diagnóstico e o que você faria para essa criança? Então, pai, Samuel, essa criança foi diagnosticada com bronquiolite. O que é isso? É quando a gente tem virose. Uma virose. Pode falar? Não. Tá. Poder pode, mas traga uma avaliação crítica para vocês. Vai cair em descrédito, né? Tá, é uma informaçãozinha no nome do seu bebezinho. Tem um nome e Está inflamado, o pulmãozinho dele está inflamado com bronqueiros. É conduta? Ele respondeu ao bronquidilatador, eu sei disso. Tá, a criança, nós fizemos um teste da prova do bronquidilatador, ele respondeu, no diagnóstico de bronquiolite. Agora para casa, vamos passar. Mesmo no contexto da gripe, soro, antitérmico. E se ele responder o bronquidilatador, tu vai manter para casa ou não? Não. Exatamente. Aí eu vou passar de pirona, tá? Da febre. E eu vou te indicar também um soro, para você fazer a lavagem nasal, para conseguir eliminar mais rápido essa questão exudativa. Vai passar mel? Pode tomar, cara, é isso. 4 vezes. Olha o pai olhando para a criança dele. Vai dar mel, minha filha. Eu nem falaria, né, cara? Pois é. É isso aí. Soro no nariz, aumentar a oferta de líquido e vai passar o bronquidilatador. Que foi qual o bronquidilatador que a gente usou? Só o Butanol, tá? A gente vai passar no contexto ali dos próximos 5 dias. Vou entrar em detalhe quando a gente for fechar com o espaço. É o último caso de hoje. Tá bom? Nesse contexto, a criança melhorou, foi embora. Pode ser que ela não tenha respondido ao meu bronquidilatador, pode ser que a minha saturação agora continue ali em 94, mas ela começou com uma tiragem mais discreta. Vai pra casa? Vou internar essa criança. Dieta. Seio materno, oferecer com cuidado. Número 2, eu posso permanecer com uma hidratação, porque a aceitação pode estar diminuída. Cabeceira elevada. Se não responder o meu bronquidilatador, eu vou colocar na minha prescrição? Não respondeu. Mas não respondeu só agora. Não Vai evitar que respondeu. outra pessoa faça tudo. Não respondeu. Aí coloca, não respondeu ao meu bronquidilatador. Lavagem nasal, cabeceira elevada, monitorização com oximetria contínua, avisar plantão no caso de saturação menor que 94. Quando começa com esse desconforto, qual é o plano de tratamento da bronquiolite? Oxigênio. Então a gente vai estar lá, literalmente, olhando para a criança, dando oxigênio e
ajudando o corpo dela a responder naquele quadro de agressão viral. Qual é o principal agente etiológico? Da propriolite? Vírus social. Vírus social respiratório. Perfeito. Isso aí tem que estar bem automático e cai muito em prova de residência. Tipo, botar vírus para diarreia, vírus essencial para quadro de bronquiolite, pneumococo para quadro de catarro em geral. E salvou sua criança. Obrigado. Valeu. Pode ser. Meninos, de novo. Vem cá, vizinha. Eu sou nasci. Uma paciente. Essa é a médica. Ela tá até com o computador, cara. Ela é médica. Ah, mas tá olhando assim, eu pensei. Vai lá. Vai lá. Amanda, você tem diálogo. Vai lá. É para o paciente, né? Mas não voltou. Não. Não, vai não, deixa ela Paciente, Pedido. Manda, é médico. Bora. Alfenaria, logo mais difícil. Quem é paciente, quem é médico aí? Foi a médica. Mas falando sério, quem é o paciente, quem é o médico? Vai, quem é o médico? Joaquim tem 3 anos e 2 meses. Tem 15 quilos, está com 38,8 na emergência, está com a frequência respiratória de 32. Para a idade, está aqui a mãe. Quantos anos tem, pessoal? 3 anos e 2 meses. Capítulo traiu ou não traiu? Não traiu. Não, também traiu. Não, mas Vocês não entenderam o que a gente está Eu falando? entendi. Então todo mundo calado? Cadê a opinião de vocês? Eu acho que traiu. Traiu não, eu vendi que era doido. Pra mim é tão viva essa história porque caiu, ela era uma literatura que tinha que ler no vestibular. Então eu li, pra mim ela traiu. Enfim, tá bom, mano, eu respeito. Joaquim, 3 anos e 2 meses, a queixa principal é tosse e febre, ele tá com febre no momento da avaliação e ele tá com 95%. A menina te mostrou, amiga? Peraí, eu te mostrar. Só um pouquinho. É rapidinho. Fica pronto. Ele foi, ele Foi não. Rapaz, o Pablo não participa de nada, meu irmão. Não, pode ser. Mas ela não deixa nada. Bota aqui, Arzão. Bota aqui. Ah, já, é verdade. Ele tem lá. Não, Fez anos 2 meses. Tosse e febre. 38 graus. 15 quilos, 38,8. Frequência cardíaca 100. Tá boa, tá Frequência boa. respiratória 32. Já tem 3 anos. Olha eu. Saturação de 95. A minha mãe é mentira. Não. Eu olhei pra ele, eu falei bem baixo, eu falei, mano, tá se doendo aí pra não olhar nele. Tá olhando sim. Você tava com distração. O quê? 125, tá aqui mesmo. Umas meninas dançando lá. Meu Deus, eu vi aquele negócio foi do céu ao inferno. Foi do nada, deu uma loucura aquilo lá. Sei lá. Gente, eu paguei isso pagar. De 1 a 4 anos. A minha Já te saiu? Eu já. Eu me mandar lá de jurada. De julgar nada. Depois você já peguei balãozinho. É, mano, você também. Não, Eu você tenho uma falou vontade assim, disso, não. Não, ele tava só sentado lá. Aí eu vou lá pegar a copa. Meu amigo, ele tá de cabeça lá no celular. Já tá ligado na frente. Ele achou Vai que não, tá? Minha cara aí no vídeo amanhã.
Quando teve uma hora que você me olhou, de lá. Eu tava abismada com aquilo, eu tava abismada. Às vezes eu começou a virar. Não consigo dia. E aí, mas era. E eu ia mandar Cana? Ah, foi um Só de Ah, tá olhando não. Você perguntou pra mim, você não tava mais lá, né? Eu não sei se ela perdeu muito. Você ganhou a placa mais baixa. Creu, velocidade 5, né, mamãe? Não, foi a velocidade. Teve até isso, tá? Teve, não teve? Eu e mamãe tava lá, só vendo. Esse foi o auge da noite. Eu não tava Eu nada. saí de 5. E a pá. Que mais tem? Olha como é que pode dar olha a volta. Olha o que ele correu em cima da lua. Olha lá. Era pra nem ser baixado, não. Meu Deus! Não, eles mandaram pra mim. Se não fosse isso aí, Como só Vai, alguns falou que vai vai ser. Aí eu vou te dar uma aula até a noite. Aí vocês estão entendendo, né? Aí já tô. As bolsas da Alice, Essa linha que tá. Você vai ver, não sabe chegar. por quê? Aí ele, que eu sou monogâmica. Que diabo é isso? Aí eu, que é isso? É quem não trai. Eu falei, isso não é seu fiel, não? Aí ele, eu falei, tem um monte. é porque, mano, tudo eles têm um monte, não. Vai tomar. Gente, eu não sei se é diferente, mas falando assim, fulano tem um relacionamento não monogâmico. Fala direito, mano. Que Ai, que diabo. relacionamento não monogâmico. Eu nem sabia. Amigo, quando fala que é de 24 a 40, tá na Então é só frequência agora. Então ele tá na olha o vídeo da carne. Eu vi um Cadê aqui? O quê? O Everton vai dar pau. Isso é reservado, hein? Assustador. Tava feio. Tá, não. E os pulos naquela nona? Foi legal, velho. Vai, lá machucou, lá machucou. Meu Deus. Meu Deus! E agora? O vídeo do Adriano pegou Esse aí tá de boa. Ai, gente, para não. Parece um Pedro, né? Barcelona. Ai, você, mano. Pedro Wagner. Não joga bola, tá? É sério? É do meu pai. Não, ele joga na frente. Ah, tá falando Ai, eu sou mano. Mano, eu fiz pessoal, vou ver respirar. Gente, eu cheguei em casa 10 horas da noite morta. Eu vou lá no posto. Todo mundo da porra, só o Paulo, 2 meses. E o goleiro. Eu já tava dentro da bola, nem dormi, todo mundo. Você quer o quê? Sub-10? Sub-11? É, mas sub-11, sub-12 no máximo. Gente, já vi que não consegui minha cara feia, né? Porque eu tô bem lá mesmo. Quando eu assisti, eu fiz. Eu só vi. Para de ficar. Será, Mário? Tá só com o teu lá. Eu? É.
filmando. Só foram esses dias, só a Vanessa, a Beatriz, Lá no. Cris, né? Eu encontrei várias A pessoas Bruna tava que doida, não já foi. Eu comentei no fogo. Porque é um pouco. Aliás, a senhora falou que tinha febre, é meu filho, seu filho, febre e tosse, tem 3 anos e 2 meses. Tá bem. Certo. Essa febre é a mãe? Quem é você? É a mãe? Tem o nome é do carro, o apelido do seu filho. Não tem sobrenome. Mãezinha, essa febre do seu filho está quantos dias? Ah, essa febre tem uns 3 dias, doutor. 3 para 4 dias. Sempre que tem a febre com. Toda vez, estava 38,5, chegou até dar 39, de ontem para hoje, 39,3. Nossa, 39,3. E qual é a medicação que está dando para ele? Aí eu dou de pirona, aí eu tinha uma recomendação que era uma gotinha por quilo. E essa tosse faz quanto tempo? Como é que é Ah, essa tosse começou uns 4 dias antes da febre, porque eu estava com essa tosse há uns 8 dias. Você sente que é uma tosse que Está bastante carregada, doutor, tem bastante catarro. Eu tô achando pior. Nesses últimos 2 dias está bem pior, está tossindo muito. Chega a dar alguma coisa para essa tosse para a criança? Eu estava dando mel. E no geral, você está E vitamina achando. C. Lembrei da vitamina C. No geral, você está achando que ele está respirando bem? Eu tô achando ele muito caído. Ele não é assim, ele aqui já estaria pulando, ele só quer ficar deitado, ele só quer dormir. E ele está urinando bem? Tá fazendo bem xixi. Tá. Comer ele come, doutor. Ele tá quer ficar deitado, mas ele tá comendo bem. Está toda a urina dele. Tá clarinho. Ele vai na fralda ainda. Eu fico. Mas pode, né? A gente tem uma fralda ali até 5 anos de idade. Até 5 anos de idade. Não é o que é mais usual, mas pode. E eu vou te falar que no contexto da gastropediatria, a gente deixa até a criança dar os sinais, porque um dos principais eu quero até que vocês atropelem no meio do caminho para eu poder paciente, crianças. Mas tem que sinalizar para a criança que não evolui com um distúrbio de eliminação. Essa tosse dele 4 Então, a tosse é há 8 dias, um quadro febril há 4 dias e uma piora do quadro febril nessas últimas 24 horas. Mantém boa aceitação de líquido, está fazendo cocô, calendário mais não atualizado. Na escola estava todo mundo gripado também, a mãe também ficou gripada na semana anterior. Fechou? Diagnósticos. Pneumonia. Eu estou falando mais rápido só para dar tempo do caso. Tá. Pneumonia. Sinusite pode? Pode. Sinusite pode, otite pode? Pode. Crianças mais velhas tendem a relacionar um pouquinho mais, a mencionar um pouquinho mais, mas a gente também tem que questionar. Claro que a gente vai contemplar o exame físico, mas a gente também está dor, algum desconforto, levando mais a mãozinha no ouvidinho, algo nesse sentido. Então, pneumonia, otite, sinusite, resfriado comum. Pelo tempo, não. A história clínica já está. Lembra ali, eu precisaria dessa curva térmica, mas está piorando essa curva térmica, então enfraquece muito episódios virais. Mesmo o vírus podendo dar febre ali até 10, 14 dias, mas já teria uma melhora da curva térmica, uma melhora do contexto do estado geral dessa minha criança. Então, tá lá para baixo. Bronquiolite, já está velho. Ok, todos esses diagnósticos diferenciais. 3 anos e 2 meses. Exame físico. Negativo, reativo, aparelho pulmonar, murmúrio vesicular universalmente audível, o estertor crepitante em base de hemitórax direito, sem esforço respiratório, uma frequência respiratória de 33. O abdômen está normal, restante sem alterações, a horoscopia, amígdala discretamente permeada, sem estudada, sem petequias, a otoscopia, membrana timpânica
permeada bilateralmente. Ressalto que para otite eu preciso de opacidade de membrana tipânica e abaulamento de membrana tipânica. Secretamente permeada só fala a favor que ela está com algum quadro ali respiratório, ou viral ou bacteriano. A ausculta pulmonar dá um meu diagnóstico? Sim. Vinícius, você quer pedir um raio-x? Você quer Não. pedir? Não. Você não confia? Tenho essa história aqui, uma criança de 3 anos e 2 meses, com 8 dias de quadro respiratório, com tosse, uma piora do padrão da tosse, associada à febre há 4 dias. No meu exame físico, ela está em bom estado geral e a minha ausculta foi fidedigna e tem estertocriptante em base de hemitórax direito. Tá, eu opinei que está com boa saturação. Ele poderia estar, inclusive, estar espineico, que está tudo sob controle. Ele não estando de espineico, qual é o meu diagnóstico? Que exame complementar você quer pedir, Vinícius? Eu não pediria. Lindo. Chegamos a esse ponto. Ele pediria. Não é errado. Não vou nem falar que não é errado. Não tem necessidade de eu pedir, tá bom? Errado é a partir do momento que não mudaria sua conduta, você estaria onerando ali várias situações de vida real. Mas eu não tenho muito espaço de diagnóstico não de... Aí vai confiar no teu taco. Entendeu? Quando eu não estou tão confiante no meu taco, eu peço exame complementar. Isso que eu quero salientar para vocês. Mas também ressaltar de que se você tem seu contexto, só auscultou, tem uma pneumonia, você trata, tá bom? Mencionando outras situações. Teve essa situação do COSME. Tem situações no consultório privado, particularmente. Eu só tenho um paciente particular. Às vezes, junto o dinheiro para estar ali na consulta, ele tem necessidade de uma endoscopia, um exemplo, de algum outro exame complementar. Eu fico ali pisando em ovos para ver o que é realmente estritamente necessário, porque vai alterar mais ainda aquela família. Entendeu? Então, se aquele raio-x eu estou atendendo particular, não vai me agregar informações adicionais, claro, se eu tiver a necessidade, óbvio que eu vou pedir, porque vai intervir na minha conduta. Agora, se não for mudar a minha conduta, eu não vou pedir. Tá? Certo? Uma dúvida assim, não sei se é certo pensar assim, mas todo paciente tem um quadro de resfriado comum e às vezes vai no hospital particular, na família que não tem muita condição. Eles esperam um quadro assim mais grave, não mais grave, mas tipo assim, eu vim aqui, paguei para falar que é gripe, entendeu? Sim. Tem que, entre aspas, não é sempre, mas entenda o contexto, trabalho mais uma vez a empatia. Vai lá para receber uma dipirona. Pois é, exatamente isso. Entendeu? É isso. Mas se você for bem atendido, bem orientado, fazer que orientou, ele sai confiante, mesmo saindo com a dipirona na mão, ele sai confiante de que foi importante, ele saiu mais aliviado, porque é só uma gripe e aquela recomendação. Mas espera-se sim que tenha um pacote maior. Tratamento de conduta de exame, para compensar aquele investimento. Entendeu? Atendi essa criança, fiz febre, respiratório, geniturinário, gastrointestinal, colhi o meu extra, fechei meu diagnóstico. É quadro viral, bacteriano, é bacteriano, vou entrar com antibiótico. Não tem padrão para sepse, vai tratar em casa ou ir para o hospital? A mãe está sendo A mãe está orientada, a criança está com boa alimentação, contexto de bom estado geral. O contexto clínico ali não me interessa, um quadro de potencial maior gravidade, como uma queda de saturação, um esforço respiratório. Vai para casa com o quê? É paciente? O médico. Vai para casa com antibiótico. Qual antibiótico e por quanto tempo de antibiótico? Pensando no nosso raciocínio, qual bicho que eu quero matar? Meu pneumococo. O antibiótico que mata o meu pneumococo. Com ressalvas. Eu não tenho alergia e eu tenho que questionar se fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses, porque muda o nosso raciocínio ali de que eu vou prescrever. Não tem alergia e não fez uso de antibiótico nos últimos 3 meses. Então a gente vai no nosso feijão com arroz, que é a amoxicilina. Tudo bem? 50 mg por quilo por dia, mas a dose já tem um foco potencial. O que eu preciso de vocês? Tratamento a nível ambulatorial com amoxicilina por quantos dias? As outras recomendações, resfriado. 7 dias. Porque no caso eu estou tratando 7 a 10 dias, né? Eu estou tratando uma pneumonia. Se fosse uma otite, 14 dias, 10 a 14 dias. Se fosse uma sinusite, 14 a 21 dias. É isso que a gente precisa de vocês, de internado é para refinar a
dose. Mas o raciocínio sai daqui. Tá? Fechou? As outras recomendações Faz muita melhor. Soro no nariz, orienta sinais de alarme, febre persistente por mais de 2 a 3 dias em uso do antibiótico, é importante ser reavaliado, uma sonolência em uso alimentar, queda do estado geral, tem que ser reavaliado. O ideal, eu estou ali no meu pronto atendimento, na UPA, encaminho para ser reavaliado na UBS em 48 horas. Nosso sonho de consulta de integralidade de assistência médica. Se o paciente percebeu que o tratamento não está fluindo, aí ele volta, e aí você vai escalonar para. Está brilhando hoje, hein? Escalonar ele para amoxicilina ou azitromicina? Azitromicina, no contexto de macrolídeo para atípico. Seria a minha alternativa para esse cenário. Eu continuo no contexto de um patógeno típico. Meu pneumococo vai seguir naquela mesma linha. Se eu fiz 50 miligramas, eu continuo na linha da amoxicilina, só que eu dobro a dose. Tá? Vinícius, eu já vou concluir o tratamento. Essa criança voltou depois de 48 horas para você ser reavaliado. Você quer pedir algum exame agora? Peço. Eu faço normalmente o exame. Perfeito. Na tua conclusão, é prudente eu pedir o exame físico agora, porque está fugindo do meu controle. Quando eu tenho tudo em mão, que aquele meu exame complementar não vai mudar minha conduta, é uma situação. Agora, ele pode sim mudar minha conduta, porque a minha pneumonia pode estar mais extensa do que está me anunciando, ou posso já ter uma complicação do meu natural. Então, aquele raio-x de um retorno para reavaliação com uma piora clínica muda minha conduta. Então, eu vou pedir. Tá? Fazer a. Ele, o primeiro raio-x que ele for pedir na vida dele, ele vai lembrar, meu Deus. A escala de Cook. Para pediatria a gente não usa, né? Aí eu faço raio-x para poder a evolução dessa minha criança. Vou entrar com manter a amoxicilina, só que eu vou dobrar a dose. Perfeito? Isso não deu ainda. Aí se eles falam para amoxicilina. Meninos? Show! Tá bom, Marizinha? respiração mais. Vem, tá muito bom. Não. Meninas! O Diego tá dia testado. Vai, Diego, bora. Vai, Cris. Tá com dor de cabeça. Doutora Cris. Essa dupla aí, ó. Essa dupla aí tem. Sim, a dupla ali. Tem paciente, Diego. Só sendo que o paciente tem crise hemética. Vai, Cris aí. Não, ele não tá fazendo nada. Só vai precisar sentar aqui. Então, aí o médico tá. Não, ele tá precisando de atendimento. Boa, menino. Bora, Cris Leite. Tava lá, né? 48 horas. Meninos, nossa criança tem 3 anos. Joãozinho está na emergência com quadro de cansaço. Temperatura normal, frequência respiratória normal, saturando 94. Vem na emergência como cansaço. O nome do pai é Diego também. Não tem a ficha da triagem. Esse vai chegar lá e a gente vai olhar para a ficha e falar: o que será que vai vir? Mas vamos dar a nossa vida mais interessante, às vezes a gente até brinca, bom ou não? O que vai ser esse caso agora? Vai dar, né? 3 anos. Bom dia, Diego. O nome da criança é Joãozinho, né? Quem é você? Vou perguntar quando ele começou. Olha, eu fui do monstro, quem é você? Eu falei, Ela falou. quanto tempo começou o cansaço? Ah, doutora, esse cansaço começou desde ontem à noite. Mas é só durante a noite ou outros horários? Foi de ontem à noite, ele estava bonzinho ontem de manhã, aí de ontem à noite pra cá ele começou a ficar cansado. Eu suspeito, doutora, que tenha sido porque eu mexi com as roupas pra doar lá pro Rio Grande do Sul. Eram as roupas que estavam guardadas há muito tempo. Aí ele ficou cansado de ontem pra hoje. Ou alergia. Esse é o ponto. É inerente vir asma na nossa cabeça, só que a gente tem que se policiar até para poder falar com os cuidadores. Nesse contexto, eu não sei se é asma, se ela vai ter desplante ou se vai tornar asma em algum momento. Eu preciso da idade para ter asma.
Nesse momento agora eu sei que é um broncoespasmo potencial, já falei de mim, fiquei bem marcado. Só para contextualizar isso para vocês, o peito dele está chiando, tá? É um quadro de broncoespasmo, seria um quadro de broncoespasmo. Mas enfim, só para a gente trazer para adiantar para o tratamento. Eu tenho que implementar, é só cansado, começou de ontem para hoje, às vezes a mãe consegue identificar qual foi o start. Manipulou, pintou a casa, deixou alguma coisa que estava guardada, ou em algum contexto infeccioso. Estava gripado e começou a chiar o peito na criança mais velha, sai do contexto de bronquiolite, coloca na tenda sibilante envolvido ali. Ou caminhar para um asma mesmo, depois de 4 aninhos que a gente conseguiria fechar o diagnóstico. Ou mudou o tempo, esfriou o cosme bomba, porque essa mudança climática também aumenta essa sensibilidade do meu bronco. Entrar com dúvidas, você consegue falar chiar o peito? É broncoespasmo. Não, o chiado, a gente não consegue ouvir não. O chiado é como os pais interpretam o broncoespasmo. Ah, tá. Tá bom? Mas um aspecto seria o Mas é só que mas é um bebê menorzinho, tá bom? E não necessariamente eu tenho um quadro infeccioso atrelado a esse meu broncoespasmo. Na bronquiolite eu tenho um quadro infeccioso atrelado ao meu broncoespasmo. Pode falar, Cris. Não, eu falei em relação ao chiado, tipo, o chiado em relação ao cansaço que faz mais. O chiado é que ausculta assim e a gente fala que tá com o broncoespasmo, ele tem que estar chiando o peito dele. Como o chiado de um gatinho. Entendeu? Isso compõe essa ideia. Ah, tá. Sibilo. É o sibilo nosso, tá? Então, eu vou pro exame. Aí não tem febre, não tem coriza, não tem nesse contexto dessa minha criança agora, tá? Começou de ontem pra hoje, após a manipulação não tem febre, não tem coriza, xixi, cocô, tá tudo normal, tá comendo bem, só tá cansado nessas últimas 12 horas. O que é importante a gente saber no contexto de broncoespasmo? A gente vai lá pro plus, né? Vacina tá ok. Já teve esse episódio em outras ocasiões? Já teve. Quando foi a última vez, se teve necessidade ou não de internação. Porque a gente tem que ter em mente que episódios subsequentes tendem a ser mais graves, tá bom? Já teve vacina. Alguém em casa com algum quadro semelhante, também é importante a gente questionar. Seria isso. Ah, tá. E se já teve em outras ocasiões, se faz uso de algum medicamento de manutenção. Traz lá, no contexto de uma criança mais velha, que já tenha fechado o diagnóstico de asma, aqueles padrões de medicamentos de manutenção. Às vezes ela vai ficar com orientação só de fazer nas crises. Ou às vezes são padrões muito intensos que interferem na atividade cotidiana da criança. Ela já tem necessidade de fazer uso de um corticoide inalatório diariamente. Isso a gente tem que questionar se a mãe acompanha alguma unidade de saúde e faz uso de algum medicamento tônico. Tá? Então, essa criança a gente vai para o exame físico. 3 anos, um quadro de cansaço que começou nas últimas 24 horas. Não tem nenhum outro fator associado ali, a não ser o histórico de já ter um quadro de broncoespasmo. E o último foi há 6 meses que não teve necessidade de internação. Vou examinar essa criança. Com estado geral ativo, ausculta. O muro vesicular reduzido globalmente, com raros sibilos. Uma tiragem subcostal e intercostal leve a moderada, uma retração de fúrcula moderada, batimento de asa nasal moderado. Saturando 94% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 48. O restante tudo normal. Então, a criança que tem um muro reduzido globalmente. O fato de estar reduzido globalmente, em que outros contextos poderia estar reduzido? No caso de derrame. Mas reduzido globalmente, o pulmão está tão fechadinho que eu tenho dificuldade do ar entrar e do ar sair pelo meu processo de broncoespasmo. Raros sibilos. Eu encontrar raros sibilos é melhor nesse cenário do que encontrar muitos sibilos? Nesse caso? Nesse caso. Eu tenho um muro reduzido globalmente. Torna-se pior, por quê? Eu prefiro estar ouvindo muito, porque pelo menos eu estou tendo algum padrão de troca gasosa, por mais que esteja diminuída a entrada e a saída, do que estar ouvindo nenhum, porque ouvindo nenhum significa que o ar não está nem conseguindo entrar. Tudo bem? Então, eu tenho o muro vesicular inversamente audível com raros sibilos, com sibilos difusos e com sibilos raros novamente. No contexto da obra, eu quero ali aquele intermediário que saísse leve. Tá? Eu não quero ele reduzido com raros sibilos porque está fechado. O quadro em si é de maior gravidade. Acompanharam? Perfeito. Então está diminuído globalmente, tem raros sibilos e tem esforço respiratório. No contexto geral ali, todos de leve a moderado.
Eu tenho a saturação dentro do padrão de normalidade, mas está com de esforço respiratório. E eu tenho uma taquipneia para essa minha criança ali de 48 pulsações por minuto. O que eu tenho para ele como diagnóstico? Broncoespasmo induzido por algum fator ácaro, algum fator aeroalérgico para essa minha criança. Esse broncoespasmo, essa criança ali, é viral ou bacteriano? Nesse contexto é nada, né? O broncoespasmo. Vai para casa ou vai internar? Esse é o nosso pulo do gato. Lembra do padrão de diarreia que tinha aquelas crianças que ficavam no limbo para fazer o plano B, o plano C e ver para onde elas iriam? Aqui eu também vou ter o mesmo contexto. Essas minhas crianças vão ficar no limbo enquanto eu faço um resgate do meu broncodilatador de curta duração ali na emergência. Eu classifico esse padrão de crise em leve, moderado, potencial e fatalidade. Lembra lá que a gente pergunta até, fala para mim se eu não estou completo. Frases entrecortadas para eu poder diferenciar desses padrões e saber como é que eu vou entender. Pois bem, essa criança a gente classificou ali como moderado. Broncodilatador de curta vai entrar para todo mundo, independente da minha apresentação de crise. O corticoide, no caso leve, eu até suspeito um pouquinho do corticoide, moderado e grave, eu vou entrar com o corticoide variavelmente. Então, para essa minha criança, nesse caso, vou entrar com o broncodilatador de curta, vou entrar com o corticoide. Eu tenho um outro medicamento adicional nesse contexto ali de moderada, a grave, que eu tenho que entrar, que é o brometo de patrol. Foi? Como é que eu vou fazer isso na vida real? Vai fazer com um resgate, o meu broncodilatador vai entrar 3 vezes com intervalo de 20 minutos, eu reavalio. Só para trazer uma dose para vocês. A minha criança pesa 10 quilos. Eu tenho orientação de fazer um puff a cada 3 quilos. Então, eu vou fazer, se ela pesa 10, 3 puffs. Foi todo mundo? Um puff a cada 3 quilos. Se ela tem 10 quilos, eu posso fazer 3 puffs. Dependendo da intensidade da crise, eu posso ainda fazer mais puffs. Eu faço um puff a cada 2 quilos. Então, eu posso fazer 5 puffs para essa minha criança que tem um contexto de gravidade maior. Eu vou prescrever salbutamol, spray, fazer 5 puffs com espaçador 3 vezes com intervalo de 20 minutos entre eles. Reavaliar após. Como seria? Vai lá. 1, conta até 10, sem tirar o puff dali. 10 segundos. 2, conta até 10. O quinto, conta até 10. Aí eu tiro. Daqui 20 minutos você volta para eu fazer novamente. Voltou 20 minutos. Fiz isso 3 vezes. Terminou o terceiro, eu reavalio essa criança. Igual na hidratação. Terminou aquele padrão, o que eu vou fazer? Será que ela já tem critério para eu desescalonar e ir para casa? Ou será que eu já posso fazer uma próxima intervenção? Essa próxima intervenção é no contexto de mais um resgate. Entendendo que cada resgate são 3 sequências dessas de 20 minutos. Tá? Eu fiz um resgate e eu posso fazer um outro resgate. 2 horas, não? 6 vezes. Sendo que 3 conta como resgate na primeira hora e 3 conta como resgate na segunda hora. Um intervalo de 20 minutos, só se ela não melhorou. Tá bom? Algumas crianças eu faço um resgate, ela fica linda. Linda no contexto de não ter esforço respiratório, na minha frequência ela atender para normalizar e ter uma saturação adequada. Tem que fazer 3 vezes? Tem que fazer 3 vezes. A sua saturação tem que trabalhar entre os 20 minutos? Idealmente, sim, mas nesse contexto que essa minha criança está com uma saturação ali de 92, eu já coloco ela no oxigênio entre os puffs. Tá bom? Essa criança que ela não vai de 20 minutos. O resgate é sempre um intervalo de 20 minutos. Quando a gente fala ali, não, fez um resgate, está terminando o segundo resgate nesse contexto. Cada resgate compreende essa sequência de 20 minutos 3 vezes. Cada resgate eu reavalio e faço um novo. Fazer assim, corticoide, essa é a minha criança, eu já chego no corticoide, essa é a minha criança. Chegou lá, vou fazer 1 a cada 2 quilos. Joãozinho vai lá, mãe, vai fazer salbutamol, 5 puffs com espaçador 3 vezes com intervalo de 20 minutos. Terminou, eu reavaliei, ainda não tá bom. Vou prescrever o meu segundo resgate, 3 vezes com intervalo de 20 minutos, no final eu reavalio. Fiz o meu segundo resgate, certo? Saindo desse contexto do segundo resgate, eu tenho que ter uma definição para essa minha criança, se ela vai ficar internada ou se ela tem condições de ir para casa. Posso fazer concomitante, o Chino orienta a fazer quando eu estiver acompanhando ali, terminando o meu resgate, fazendo o meu corticoide. Como prioridade, o meu broncodilatador seria a minha prioridade inicial. Mas não tem um momento na vida real para poder fazer o corticoide. Esse corticoide é sistêmico.
não é um corticoide spray inalatório. O inalatório está lá para manutenção, na aula da Thaís lá longe. Quando eu estou na crise, é tudo ou nada. Então eu não vou poupar o medicamento, eu vou fazer o corticoide sistêmico. Pode ser feito tanto no ambiente. Estão perdidos ou estão entendendo, meninos? Vocês estão parados perdidos? Eu estou assim. Tá seguindo? Mas tu tá no meu raciocínio, tu tá... Não, eu vou tentar acompanhar. Meu Deus, meninos, eu esqueci dos meninos. Chama eles pra mim, vou ter que começar de novo. E vai ser bom pro Vinícius seguir o raciocínio novamente. Flávio, foi muito bom você ter vindo. Ele fez esse resgate de criança que passaram um mês, acho que foi nos pés. Ficava aí deixando monitorizado. Meninos, a gente faz lá 1 a cada 2 quilos ou 1 a cada 3 quilos. Eu tenho um máximo de 10 quilos. Senão a criança de 40 eu vou fazer quantos? Não, sua prova não é grave. Calma, eu vou voltar. Flávia apareceu, meu Deus! Meninos, a minha criança tem 3 anos. Esqueci. É de tirar e guardar. Meninos, criança de 3 anos, nesse contexto ali de crise de asma da emergência. Tem 3 anos, eu não consigo falar que é uma crise de asma efetivamente, eu consigo falar que é uma crise de broncoespasmo, mesmo porque com essa idade eu não fecho o diagnóstico de asma. Ele ainda pode estar no limbo ali de um lactente sibilante, de crise de broncoespasmos esporádicos, e que eu não tenho a avaliação clínica suficiente para poder fechar o diagnóstico de asma. Mas a minha conduta na emergência será o mesmo padrão. Eu identificar e classificar numa crise leve, moderada a grave. Na minha história clínica, pode ser uma criança que não tenha nenhum quadro infeccioso ali naquele jogo que a gente está avaliando. É uma criança que começou a chiar de ontem para hoje, quando a mãe foi manipular as coisas que estavam guardadas, foi mexer em papel velho. Ou pintou a casa ou fez uma mudança e a criança começou a chiar. Aí, nesse contexto, eu tenho que dar algum start, o que pode ter desencadeado. Mudanças climáticas, quadro infeccioso, fumaça de cigarro, queimada, tem muito isso. Exposição a aeroalérgenos, a ácaro, a pelo de animal, tudo isso pode desencadear esse padrão de broncoespasmo ali na emergência, tá? Levou na emergência porque estava cansado. Foi lá, olha essa minha história clínica, depois o que eu preciso identificar? O que foi o fator desencadeante? Quando foi a última crise que essa criança já teve, se já teve uma última crise, como foi feita essa abordagem? Porque exposições subsequentes, a tendência é que seja mais grave. Então, a última crise foi no início do ano, não precisou de internação, controlou perfeitamente bem. Se faz uso de algum medicamento de manutenção ou não, ela já tem um diagnóstico prévio e faz uso de um corticoide, faz uso de fixotide, de vários medicamentos como morfina. Aquela criança já é mais delicada. Diferente daquele casco duro que está ali, começou agora, vai ser fácil de tirar. É diferente daquela criança que já tem um pulmão já mais sensível, já mais hiperreativo, que é o que a gente costuma falar. Quando chega essa criança na emergência, eu faço aqueles critérios. Como é que é o seu nome, como é que está a ausculta, como é que está o padrão respiratório, como é que está a saturação, e vou classificar em leve, moderada a grave. Se a criança chegou saturando 93 da emergência, com a frequência respiratória de 48, com esforço, tiragem intercostal, subcostal, leve a moderado, retração de fúrcula, leve a moderado, batimento de asa de nariz, moderado. Essa criança, e a ausculta, murmúrio diminuído globalmente com raros sibilos. Tenham medo desse murmúrio que está diminuído com raros sibilos, porque ele é mais grave do que aquele murmúrio que está universalmente audível com sibilos difusos. Esse que está com o murmúrio diminuído com raros sibilos, o pulmão está extremamente fechado, que não está nem entrando nem saindo ar. Então é um padrão de gravidade maior, certo? Tem alguns pontos na emergência que a gente avalia essa criança e a ausculta está incompatível com o que eu estou apresentando ali daquela criança. Tem pouquinho sibilo e a criança está com tiragem intercostal. Me dá o telefone de um de vocês. Me manda um oi, na verdade, né? Eu tenho dúvida, sabe? Manda aí, para vocês visualizarem essa criança. Ao invés de eu estou vendo a criança aqui, mas vocês
criança, a criança mais velha que está com vocês. Vamos dar tudo para tudo? Isso. Gente, não mandem pra ninguém, tá? Essa criança que a gente está falando, essa última criança aí, o grandinho. Esses bebezinhos anteriores, o que eles tinham? Bronquiolite, bronquiolite. Viram a última criança? Descreve pra mim, a última criança. O padrão de esforço respiratório que ele está apresentando. É a criança velha. É, a criança mais Não chegou ainda. Na aula passada, ela mandou pra gente. Que é exatamente essa criança que a gente está falando ali, 3 anos, aí descreve para mim esse exame físico dele. Eu coloquei um ponto nele. Professora, acho que só a tiragem intercostal. Aí eu tenho que mencionar tanto o padrão de esforço quanto a intensidade de esforço. Porque pode ser que seja ali 6:30 da tarde, tu passa o primeiro resgate e quem vai reavaliar é a Gabi. Entendeu? Então eu tenho que dimensionar esse padrão de esforço. É algo subjetivo. Como é que você colocaria nessa criança aí? Então tem tiragem intercostal, subcostal. Tem retração de fúrcula. Tem retração de fúrcula. Eu não sei se isso vai trabalhar assim mesmo. É leve? Eu já colocaria leve a moderado. É algo subjetivo, claro que a gente vai ganhando experiência conforme a gente vai vendo essas crianças. Mas eu já colocaria de leve a moderado. Essa criança pergunta o nome? O nome é João. E aí? É uma crise moderada. Como é que a gente vai fazer esse resgate dessas crianças? Aí, um pouquinho só para poder contextualizar. Eu vou fazer nessa sequência de um broncodilatador de curta duração, que é o salbutamol, em períodos de resgate. Eu vou fazer um puff a cada 3 quilos, ou, se uma crise for muito intensa, eu posso fazer um puff a cada 2 quilos, no máximo de 10 puffs. Trocando em números. Se minha criança pesa 10 quilos, eu posso fazer 3 puffs, ou eu posso fazer até 5 puffs para essa minha criança. Tá bom? Se ela pesa 10 quilos. Eu tenho um limite máximo de puffs ali no contexto pediátrico e inclusive adulto de 10 puffs. Certo? Vou prescrever salbutamol, spray, 5 puffs com espaçador, 3 vezes com intervalo de 20 minutos entre eles. Vai lá, fez a sequência. 1, 2, eu tenho que ensinar a mãe a fazer, às vezes tem falha terapêutica que a mãe não está fazendo bem em casa. Vou lá, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu preciso de um intervalo, por isso que eu preciso do espaçador para ter aquela troca respiratória. Eu preciso de um intervalo de no mínimo 10 segundos entre cada apertada do meu puff. Certo? Fiz lá. Fiz o meu primeiro, terminou o primeiro. Vai para a segunda. Faz minha terceira. Terminou os 3 que compreendem o meu resgate, eu reavalio. Tá? Prescrevi o resgate. Mariana vai passar para a Gabi. Gabi, tem um paciente que está lá na emergência de observação. Chegou com um quadro de broncoespasmo, tinha uma saturação de 94, um esforço respiratório de leve a moderado e bastante sibilos, raros sibilos. Prescrevi um resgate para depois você reavaliar. A Gabi já viu como é que estava o cenário dessa criança antes e ela vai ter um parâmetro de depois do resgate reavaliar essa minha criança. Gabi reavaliou essa criança. Na reavaliação dessa criança que foi lá com o meu broncodilatador de curta duração, a criança voltou do padrão da foto. Vou repetir o meu segundo resgate. Vocês já entenderam que eu posso repetir o segundo resgate? Fiz o meu primeiro e cada resgate compreende 3. Então eu fiz 3 na minha primeira hora, com intervalo de 20 minutos. E fiz 3 na minha segunda hora, com intervalo de 20 minutos. Certo? Em paralelo a esses resgates, eu vou fazer um corticoide sistêmico. Esse corticoide sistêmico pode ser tanto endovenoso quanto via oral. Não estou comentando o corticoide inalatório, preciso do tudo ou nada, então eu preciso de um corticoide sistêmico. A literatura não direciona se tem um mais vantajoso que o outro, você me deixa ajudar na
anafilaxia. Se eu estou ali no meu fim acreditando que aquela criança vai para casa, eu não vou furar aquela criança para fazer só um corticoide, sendo que o via oral tem a mesma eficácia. Então eu vou fazer via oral. Se eu estou pontuando que aquela criança não está fluindo muito bem, acho que ela vai ficar, pega o acesso. E eu faço o corticoide endovenoso. Eu continuo ainda para achar isso. Não, o corticoide é uma dose única, é uma dose de ataque. Tá bom? Esse corticoide é uma dose de ataque. Por exemplo, lá no COSP tem a prednisona via oral, ou endovenoso pode fazer a metilprednisona ou a hidrocortisona. Tá? Fiz meu bronquidilatador, todo meio do resgate, fiz o meu corticoide, metilprednisona. Nesse contexto que vocês vão estar estudando e que é pertinente, crises leves, o meu brometo de ipatrópico, o ipatrópico, que é o meu anticolinérgico, não é recomendado. Crises moderadas a grave, em paralelo com o meu bronquidilatador de curta, eu tenho que colocar o meu brometo de ipatrópico e o corticoide inerente. Certo? Pensando numa tabela, crise de asma, crise de broncoespasmo, salbutamol para todo mundo, corticoide para moderado a grave e brometo de ipatrópico para moderado a grave. Pensaram na minha tabelinha? Foi? Vida real. Salbutamol para todo mundo, corticoide para todo mundo. Na própria A literatura. Então é só uma pessoa. Eu trago vida real porque vocês vão lembrar quando tiver na alguma palavra nessa de médica, vai lembrar o que eu faço agora. Corticoide e bronquidilatador de curta para todo mundo. Nesse padrão de resgate. Terminei o meu primeiro resgate, posso fazer meu segundo resgate para eu definir a vida dessa minha criança. Pode falar. Não, pode continuar. Terminei o meu segundo resgate. No meu segundo resgate, eu reavaliei essa minha criança, ela já está discreta taquipneia, mas não tenho sinais de insuficiência respiratória. Eu tenho uma saturação de 98% em ar ambiente, eu ordeno ali que teria que ser 94 a 98, sem esforço respiratório. Então essa criança respondeu ao meu resgate. Tem bom estado geral, a mãe orientada, enfim, pode ir para casa? Posso ir para casa. Ela vai para casa, lembra do contexto da anafilaxia que eu tenho que recomendar medicamentos para casa? Para broncoespasmo eu também tenho que recomendar os meus medicamentos. Vou recomendar corticoide oral por 5 dias em sequência, uma vez por dia. E vou recomendar também o meu bronquidilatador de curta, porque é o segmento da minha crise. Igual na anafilaxia, eu tirei o coelho do furacão, mas eu também tenho que permanecer tirando o coelho do furacão nos próximos 5 dias. Que seria salbutamol para casa, não vou fazer mais como resgate, agora eu vou deixar o horário fechado. De 4 em 4 horas nos primeiros 2 dias, Joyce. De 4 em 4 horas nos primeiros 2 dias. Não sei o que ela fala. Estava bem. De 4 em 4 horas nos primeiros 2 dias. E depois, a tendência que esteja melhor, ou já esteja mais desinflamado, eu consigo espaçar para de 6 em 6 horas por mais 3 dias. Ou seja, tudo em 5 dias, sendo que os 2 primeiros são mais intensos, de 4 em 4. E os 3 últimos dias eu posso espaçar para de 6 em 6. Terminou meu 5º dia, lindo, maravilhoso, pleno. Vai fazer segmento ambulatorial para ver se enquadra em algum quadro que direcione para algum medicamento de manutenção ou não. Foi? Se eu colocar na prova, libera esse paciente, talvez, eu nem sei se tem essa questão. Você tirou esse paciente da emergência e você ficou para dar alta para esse paciente. Como seria a sua receita de alta? Como seria a receita de alta crise do seu paciente? Esse aqui, tipo assim, o que eu acabei de falar. É isso. Se eu perguntar da Joyce, ela não vai saber, porque ela não está aqui. Diego, eu vou passar para o Joãozinho o bronquidilatador, o salbutamol. Porque no contexto do Diego médico, ele vai entender o que é o bronquidilatador. No contexto nosso da vida real, vai fazer essa bombinha para entender que é o quê? Vou passar a bombinha, que é uma vez ao dia, no horário fixo. Aí eu coloco, não, é de 4 em 4 horas. Nos primeiros 2 dias, de 5 dias no dia o corticoide uma vez por dia, tá? E assim, adicionais. Primeiros 2 dias de 4 em 4 horas, nos últimos 3 dias de 6 em 6 horas. Mãe, vai cair dose de madrugada, inerente cair dose de madrugada. Tem que acordar para fazer, porque senão vai fechar o pulmãozinho para resgatar, depois eu tenho que fazer um novo resgate. Certo? Então caiu de madrugada, tem que acordar para fazer.
Normalmente, quando eu dou no plantão de emergência, a mãe, quando ela chegar em casa, já faz a primeira e volta 4 horas a partir de então. Tá bom? Que daí ela marca o horário de acordo com as horas que ela fez em casa. Você vai dar pro João um transporte uma vez ao dia no horário isso. E o regulador de Pegar a criança na escola. de 4 a 4 horas. Então, por 5 dias. 4 horas por 2 dias. 2 dias. E depois eu espaço para de 6 em 6 horas por mais 3 dias. De 4 a 4 horas. Vocês entenderam isso? 2 dias de 4 em 4, os últimos 3 de 6 em 6. E se a dose cair durante a madrugada, se regular, qualquer coisinha, dá uma espiradinha, mandar ele no Tem que acordar para fazer. Se ressalta que tem que acordar para fazer. Amar os sinais de alarme. Você achar que mesmo quando o menino está ficando cansado, que a costelinha está aparecendo, igual ele chegou, ela tem que trazer para ele reavaliar. Certo? Tem que orientar o pai também também é professor. a como Pode usar. por 5 dias. Tem que orientar como usar. Normalmente, quando vai na emergência, eu já ressalto. E a senhora observa como é que está sendo feito. A equipe de enfermagem já tem bem ali. Mãe, faz aí pra gente ver como é que está fazendo. Entendeu? Porque às vezes é uma falha terapêutica, a criança volta cansada porque estava fazendo de uma forma inadequada em casa. Tá bom? Então, se a mãe, tipo, no caso, voltar, fez o tratamento, depois vai refazer, né? Que ficou cansado ainda. É fácil. Quando chega ruim, a gente sempre começa pelo resgate. Certo. Eu fiz o primeiro, que é aquele contexto. Ah, tô na rua, vem essa criança. Eu sou ortopedista, tô dando plantão. Faça o resgate, regula essa criança. Porque a regulação vai perguntar, o que você já fez? Ah, eu já fiz 2 resgates e ele estava com esse parâmetro quando chegou e agora ele está com esse parâmetro. E se a mãe que estiver fazendo errado, como é que vão descobrir? Se a mãe está fazendo errado ou se Ele não está responde, fazendo. quarta-feira eu atendi essa criança. Tinha ido na UPA no dia anterior, tinha prescrito a bombinha e ela levou na emergência porque estava cansado. Prontamente respondeu o primeiro resgate, a gente fala, como é que a senhora estava fazendo? Ou em algum momento é fazendo errado ou fazendo a bombinha sem a medicação. Porque vai continuar saindo o ventinho ali da bombinha, mas sem remédio. Aí eu coloco o teste, mãe, coloca num copo com água, ele tem que afundar. Ou no máximo ficar nivelado, ele não pode flutuar. Tá? Meninos, essa criança melhorou, foi para casa. No contexto de eu ter terminado já no segundo resgate, fiz 3 e 3, ele não está melhorando. Eu tenho que internar essa criança. Eu interno essa criança e aí sim eu vou lançar mão de outros medicamentos que já fogem desse trivial, dentro do meu procedimento generalista. Essa criança eu já posso adicionar um sulfato de magnésio, que seria a minha terceira linha ali de assistência. Para eu fazer o sulfato de magnésio, eu preciso de uma criança monitorizada, idealmente em ambiente de terapia intensiva. Como é feito na UPA? Na bomba de fusão. E monitorizado. Monitorizado. Perfeito. Sala vermelha. Porque essa criança pode parar. Nesse contexto, até que eu consiga esse transporte, eu fiz os 2 resgates, eu ainda falo assim, doutora, já iniciei o sulfato de magnésio. No caso, ela já fez 2 resgates e voltou como se fosse o terceiro resgate. Que seria com o sulfato de magnésio. Entendi. Tá bom? Aí essa criança que tem critério de maior gravidade, eu adiciono sulfato de magnésio e eu posso deixar, inclusive, esse meu bronodilatador de 1 em 1 hora, não mais como resgate. De 1 em 1 hora no sentido. Se era 5, eu fazia de 20 em 20, agora eu vou fazer 5, daqui 1 hora eu faço mais 5 e assim sucessivamente. Foi? Meninos, vocês vão precisar disso, infelizmente ou felizmente, porque agora vocês já sabem, em algum momento da vida de vocês. Saber fazer esse resgate. Então um puff a cada 3 quilos, um puff a cada 2 quilos, no máximo de 10 puffs, 3 vezes no intervalo de 20 minutos, reavalio. E em paralelo eu faço o meu corticoide. Certo? Reavalia essa minha criança, faço o meu segundo resgate. A imensa maioria, como no quadro de diarreia, responde com aquela expansão e eu não tenho necessidade de transferir. Se não melhorou no seu já tem. De dose? Um puff a cada 3 quilos, dependendo se for uma crise muito intensa, eu posso fazer até um puff a cada 2 quilos. Eu coloco uma maior quantidade. Até 10 puffs. No máximo de 10 Primeiro puffs. resgate, segundo resgate, não melhorou, já é o magnésio. Interna e sulfato de magnésio. Vida real seria isso. A aplicabilidade prática vai fazer no emergência. Na sala de clínica. Se ele melhora no segundo, eu faço mais um, que é o terceiro. Resgate? Não, o terceiro não existe. O terceiro eu tenho que internar. Só 2 resgates. 30 por. Mas doutora, aumenta a frequência cardíaca. Ok, é temporário, é um ambiente controlado, não vai
antes aumentar a frequência cardíaca e deter uma droga gasosa e tá vivo do que tá eutárquico e quase braquicático na sequência. Entenderam, meninos? Vai cair para tentar classificar e tentar direcionar que medicamentos que eu vou fazer. Fechou? Vida real, vocês vão usar isso. Tá? Pega a anotação aí da Gabi, da galera toda. Meninos, beijos. Foi só me durou. Nossa, só vi foto